Contabilidade Básica é uma playlist que estou montando neste canal com base no livro do professor José Carlos Marion. Este livro aqui, ó, Contabilidade Básica, excelente livro, super recomendo, se você puder, adquira. Tem link na descrição, inclusive. Hoje eu quero tratar sobre o que? Estou no capítulo... Bom, primeiro, sobre o que eu quero tratar. Então, vamos ser bem direto ao ponto aqui. Sobre uma pergunta do final de um dos capítulos dele, que diz o seguinte: é comum observar atualmente relatórios contábeis com a expressão EBITDA. O que isso significa? Então o vídeo de hoje é sobre isso. O que é que significa EBITDA de forma bem direta e simples, conforme o texto do livro do professor aqui. Esta pergunta está localizada em que parte do livro? No capítulo sobre demonstração do resultado do exercício, ou seja, o capítulo 7. E eu já tratei aqui no canal extensivamente, de forma introdutória, né, sobre a demonstração do resultado do exercício, ou seja, o capítulo 7. Já tratei sobre demonstração dedutiva, explicando, né, por que a demonstração do resultado do exercício é uma demonstração dedutiva, como apurar a receita líquida, como apurar o lucro bruto, o que são custos das vendas, como apurar o lucro operacional, o que são despesas operacionais, como apurar o lucro antes do imposto de renda, como apurar o lucro depois do imposto de renda, como apurar o lucro líquido, distribuição do lucro, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e estrutura da demonstração de lucros e prejuízos acumulados. E por fim, ao final do capítulo, existe então uma seção de perguntas com respostas. E essa pergunta do vídeo de hoje, como já mencionei, o que significa, afinal de contas, a expressão? Veja que ele coloca aqui que EBITDA é uma expressão. Então vamos ver, na verdade é uma sigla, né, que traduzida se torna, ou então traduzida mesmo, se torna a expressão. Vamos lá. EBITDA é um refinamento na apuração do lucro. Em inglês é identificado como Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, meu inglês ó, tá? E Amortization. Meu Deus, cara, nem parece que estou estudando de letras. Vamos lá, repetir isso aqui rápido. Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Meu Deus, cara. É que tem palavras que se a gente não usa, fica difícil falar. Amortization. Cara, tentando traduzir isso aqui. Ganhos antes das taxas, das depreciações e das amortizações. Basicamente é isso. Em português é chamado popularmente de lágida ou lagida. Lucro antes de juros, também tem os juros aqui, né? Impostos, as taxas, os interests ali. Depreciação e amortização. Cara, agora, como é que eu não consegui pronunciar isso aqui direito, velho? Earning before interests, taxes, depreciation. Agora sim, ó. And amortization. Cara, esse amortization é que me pegou aqui. Earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Ok. Bom, o que é isso então? O que é esse EBITDA, afinal de contas? É esse refinamento da apuração do lucro. O lucro é antes do quê? Antes dos juros, antes dos impostos e da depreciação e também da amortização, se houver, né? Em certo sentido, a amortização, ou melhor, em certo sentido, EBITDA nada mais é do que o lucro operacional obtido na DRE, ajustado ainda, equivale ao conceito restrito do fluxo de caixa operacional antes do imposto de renda e contribuição social. Vamos fazer uma comparação de uma DRE tradicional com uma DRE inovada com EBITDA. Admita uma empresa comercial, neste caso não tem depreciação no custo, partindo-se da receita líquida. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos dois exemplos no texto, DRE tradicional e DRE inovada. O que é essa DRE inovada? Que traz o conceito ou a ideia de EBITDA. Então a DRE tradicional apresenta os seguintes componentes: receita, CMV, lucro bruto, despesas operacionais de vendas, administrativas e financeiras. Depois o lucro operacional, imposto de renda, contribuição social e o lucro líquido. Então a DRE inovada com EBITDA. Ela começa com a receita, igualmente a receita tradicional, inclusive o mesmo valor. CMV também, mesma coisa que a DRE tradicional. Lucro bruto, mesma coisa que a DRE tradicional. Despesas operacionais, que neste caso aqui apenas são mencionadas
despesas de vendas e despesas administrativas. Então aqui já começa a diferença. Por quê? Até então o lucro bruto é o mesmo com relação à DRE tradicional. Mas, quanto às despesas operacionais, e como já vimos em vídeos anteriores, as despesas operacionais são despesas com vendas administrativas e despesas financeiras, tá? Neste caso aqui, com o EBITDA, então nesta conta ou nesta linha sobre despesas operacionais, coloca-se apenas a despesa com venda, as despesas, né, com vendas e as despesas administrativas. Financeiras e juros não estão contempladas nesta conta aqui. Despesas com vendas, 200 mil. Administrativas, 30% e depreciação, 300 mil. Inclusive, na despesa administrativa também não está sendo levado em consideração a depreciação. Veja que nessa DRE inovada, ou seja, com EBITDA, o resultado do EBITDA vem logo em seguida ao lucro bruto. Então, lucro bruto, despesa com venda, despesa administrativa, sem levar em consideração a depreciação, e já o EBITDA. Beleza, então é isso, basicamente. Então vamos continuar aqui. Depois disso, numa DRE tradicional, enquanto que numa DRE tradicional nós temos o quê? Despesas operacionais de venda, administrativa e financeira. Sendo que na administrativa existe ainda a depreciação e a receita e as despesas financeiras, né, com juros, nesse caso que deu negativo. Tá, em seguida, depois de apurado esse EBITDA, que não leva em consideração, como já mencionei, taxas, juros, impostos e amortização e depreciação, aí sim na DRE inovada considera-se a depreciação, as despesas financeiras para finalmente chegar no lucro operacional, que na verdade acaba sendo o mesmo, né, de acordo com a DRE tradicional, segundo o exemplo que eu estou acompanhando aqui. Feito isso, imposto de renda e contribuição social de 70 mil e o lucro líquido é o mesmo. Então veja que EBITDA, no fundo, ele apenas está mostrando, como o texto sugere, né? Ele apenas está mostrando o resultado de uma companhia, não levando em consideração a depreciação, a receita financeira, basicamente. Você chega nesse valor, porque o lucro líquido, na verdade, acaba sendo o mesmo. Bom, vamos ver o texto final. EBITDA abrange todos os componentes operacionais, ou seja, despesa e receita financeira, a rigor, não são operacionais. Então, despesa e receita financeira não são operacionais, por isso que são retirados. E os componentes com potencial de afetar o caixa, ou seja, a amortização e a depreciação, não afetam o caixa, mostrando a capacidade que a empresa tem de gerar recursos considerando seu objetivo social apenas, seu ramo de atividade, seu negócio básico. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, de forma bem introdutória, né? No próximo vídeo, eu já quero começar a parte 2, ou talvez eu faça uma revisão geral de toda a parte 1 deste livro aqui, antes de iniciar a parte 2 sobre o ciclo contábil. Fico por aqui, valeu. Toda segunda-feira um vídeo sobre contabilidade no canal, que é uma playlist específica de contabilidade geral. No vídeo passado eu tratei sobre o quê? Sobre a diferença, né, de lucro financeiro e lucro econômico. Bem interessante isso.